Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer estar mais uma vez com vocês, professores e professoras. Bom, antes de mais nada, para aqueles que não me conhecem, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Rodrigo Santiago, sou um homem branco, de cabelos curtos, de cor castanho escuro. Uso uma barba e estou vestindo uma camisa polo azul escura, mais ou menos, com detalhes em rosa, e tenho uma parede branca atrás de mim. Esta é mais uma formação dos diversos componentes que fazem parte da grande área de ciências da natureza e estamos na sequência de atividades 5, volume 2, do material didático Aprender Sempre, tá? Esta é a parte 3. E claro, eu não estarei sozinho no dia de hoje. Hoje, né, convido os meus colegas que estarão aí com a gente durante os próximos 45 minutos dessa formação a também se apresentarem, começando pelo João. João, é com você, se apresenta aí. Muito obrigado, Rodrigo. Olá, professor. Olá, professora. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa formação, né? Então, nesse movimento eu vou fazer minha autodescrição. Sou homem, de pele clara, né? Cabelos curtos, uso barba. Meus cabelos, meus olhos e minha barba são castanhos. Estou vestindo uma camiseta cinza e atrás de mim tem uma parede branca, né? Agradeço aí aos intérpretes, né, o Gary e a Jana, que estão fazendo a nossa formação ainda mais inclusiva, e passo a palavra para a Evelise fazer também a sua apresentação. É com você, Eve. Muito obrigada, viu, João? Olha, eu sou super suspeita, né? E mais uma vez estou super feliz de estar aqui com essa equipe maravilhosa. Eu sou Evelise Cordeiro, formadora de Ciências do 9º ano. Vou também fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca com cabelos cacheados ruivos, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa cinza. E tenho uma parede branca, creio eu, atrás de mim. Vamos começar a nossa formação com a Deia, que vai abrilhantar ainda mais esse nosso momentinho que é mais que especial, né, Deia? Com você! Obrigada, Eve. Olá, professores e professoras. Estamos aqui novamente para mais uma formação nesse finzinho de ano, né? A gente já está sentindo o cheiro de dezembro já estamos sentindo o cheiro de correção de prova, aposto que muitos já estão nesse processo, então eu imagino o cansaço de vocês, é super normal a gente chegar assim no fim do ano, mas nós estamos sim animados, mesmo com tudo isso. Por quê? Porque tudo que a gente traz aqui na formação é para além do dia de hoje, é para além do quarto bimestre. A gente foca no material do quarto bimestre, mas a gente vai trabalhar isso não só no quarto bimestre. As propostas que a gente vai trazer agora servem para você trabalhar em qualquer bimestre, não só na terceira série no 9º ano, mas em qualquer outra série, tá? Então, fica aí esse recadinho, porque eu sei que vocês chegaram aqui para essa TPC, talvez naquela vibe, como diz os nossos alunos, estou tão cansado, mais uma TPC, mais um momento de ver ideias novas. Pensem assim, que legal, mais um momento de ver ideias novas. E eu vou aplicar quando for viável na minha rotina. Tudo bem? Estamos combinados? Então, vamos começar. Eu sou Andréa Schiavetti, sou formadora aqui, vocês já me conhecem. Estou usando uma blusa verde, tenho uma parede branca atrás de mim, tenho cabelos curtos e escuros e tenho olhos escuros também. Vamos lá? Vamos começar com os slides? Pode colocar aí, pessoal. Obrigada. Então, chegamos nesse momento. Estamos na SA5, volume 2, parte 3. E o que a gente vai ver agora nessa formação é uma análise, né, conjunta de toda a equipe de ciências da natureza. Com qual objetivo? O objetivo é que vocês conheçam, então, algumas sugestões de práticas
dentro da temática da SA5 e reflitam sobre qual vai ser a viabilidade e as condições necessárias para que eu possa desenvolver. E, claro, organizar, então, quais são as ações pedagógicas, planejar a aplicação da SA5 com os seus estudantes, levando em consideração o contexto. Mas, como eu acabei de dizer, não só a sugestão de hoje se aplica a SA5, se aplica a esse bimestre, tá? Então, podemos seguir. Agora, a gente tem os recursos que vocês já sabem, então aí os QR Codes, das apostilas, do roteiro formativo, do material que a gente tem como base para as formações. E seguindo, a gente tem a nossa linha do tempo. A nossa linha do tempo informa onde a gente está do bimestre. Então, quais formações nós já tivemos e quais formações nós ainda teremos. Nós estamos no dia 24 de novembro, última formação correspondente a SA5. A partir da próxima formação, já estaremos falando da última sequência de atividades do caderno. Tudo bem? Agora, nós vamos para a nossa agenda de hoje, onde o primeiro momento é trazer para vocês um estudo de caso, isso mesmo. Nós vamos hoje trabalhar com a metodologia do estudo de caso, pensando numa atividade interdisciplinar na área da ciência da natureza. E interdisciplinar, e digo mais, até usando o 9º ano em parceria com a terceira série do ensino médio, né? Não só dentro da terceira série do ensino médio. No segundo momento, a gente dá aqueles informativos finais, falamos um pouquinho sobre a nossa comunidade de ciências da natureza. Tudo bem? Agora, eu vou passar para o Rodrigo, que vai falar um pouquinho mais dessa temática que a gente vai trazer hoje, que é o estudo de caso. Rô, é com você. Perfeito, Andréia. Muito obrigado, né, por essa apresentação, por essa parte da apresentação, e realmente vamos trabalhar um pouco sobre a questão do estudo de caso, tá? Então, para aqueles que ainda têm dificuldades, depois uma outra formação, né, mais à frente, vamos detalhar um pouco mais e falar um pouco mais sobre a questão do estudo de caso. Mas antes de mais nada, vamos mostrar então, peço para que coloquem os slides, para que a gente fale da nossa sequência de atividades. Então, em cada uma delas, nós vamos nos aprofundar em algumas temáticas, né, justamente relacionadas às atividades práticas em ciências da natureza. Então, nós temos aí algumas discussões relacionadas a isso, quando a gente pensa principalmente nessas atividades, viemos lá da SA4, que falamos um pouco sobre as habilidades e os objetivos de aprendizagem, a nossa SA5 com as práticas experimentais e finalmente, com as práticas experimentais 1 e a SA6 com as práticas experimentais 2, né? E bom, para detalhar um pouco mais, a gente tem que ver as temáticas, quais serão as temáticas que nós vamos trabalhar durante esse período. Então, no próximo slide, a gente consegue ver ali na sequência de atividade 5, a gente indica todas as temáticas que serão trabalhadas no Caderno Aprender Sempre neste 4º bimestre. Então, vamos dar uma olhada aí justamente na SA5, onde está destacado. Então, em ciências, para os anos finais, o tema será galáxias e vida humana na Terra. Já para o ensino médio, em biologia, o tema é o ser humano e o ambiente. Em física, o tema está relacionado à eletrônica e semicondutores. E, finalmente, em química, o tema trata sobre a emissão dos gases e seus impactos. Então, dado isso, vamos para o nosso primeiro momento da formação, que vai justamente versar sobre uma questão, um estudo de caso, né? Então, aí, o estudo de caso, como a Andréia já trouxe, que vai ser uma atividade interdisciplinar de ciências da natureza. Então, para começar esse estudo de caso, né, nós fizemos até um papiro, aí, uma imitação de papiro nesse slide, para falar, né, dessa atividade que nós desenvolvemos. Lembrando, né, antes de até ler para vocês, que trata-se de uma proposta de estudo de caso ficcional, criado pela nossa equipe de ciências da natureza e que não consta no Caderno Aprender Sempre, mas que pode ser discutida com base nas atividades e conteúdos propostos no Caderno Aprender Sempre, tá certo? Então, vamos dar uma lida breve. O ano é 3155. Justamente na virada do século 31,
eventos climáticos extremos devastaram o planeta Terra e sua biodiversidade. E aí, seres de outras galáxias se aproximam deste planeta, conhecido outrora pela soberania do Homo sapiens, né, da nossa humanidade, e tentam coletar evidências para explicar o que pode ter acontecido nos séculos que antecederam esse acontecimento. Ou seja, vamos fazer com que os nossos estudantes sejam esses alienígenas, né, esses seres de outras galáxias e que se aproximam da Terra, e aí, por que não pensar justamente nessa possibilidade de, poxa, o que será que aconteceu? Quais foram os eventos que chegaram até esse momento, né? Então, para isso, cada um dos nossos componentes curriculares vai trazer um pouco mais sobre cada uma das contribuições, aí contribuição da biologia, da física, da química e também de ciências, e tentar interconectar tudo isso. E eu vou começar passando a bola para o João, que vai falar um pouco da contribuição de biologia e quais são as evidências que ele traz. João, é com você. Maravilha, Rodrigo, muito obrigado, né? Então, bom, né, para contribuir com o estudo de caso em biologia, nós trabalharemos aí com discussões relacionadas ao estudo dos registros fósseis e adaptações dos seres vivos ao ambiente modificado pelo homem. Vamos ver a atividade selecionada? Bom, né, então nós separamos aí uma atividade relacionada às aulas 5 e 6, que tem como tema Adaptações dos seres vivos ao ambiente modificado, que está disponível na página 59 do Caderno do Estudante. Quem nos acompanhou em nossa formação da semana passada pôde observar que se trata das mesmas aulas, né? Porém, dessa vez, articulada à atividade 1. Então, no próximo slide, nós apresentaremos a proposta dessa atividade para que possamos discutir melhor como a biologia pode contribuir com esse estudo de caso. Vamos lá? Bom, então, para alinharmos uma proposta investigativa ao contexto, né, se me permitem, farei a leitura da atividade 1 que traz o texto, né? Ao longo do processo evolutivo, na busca por maior conforto, progresso ou simplesmente vantagem econômica, o ser humano tem transformado o ambiente, conduzindo à adaptação de espécies, animais e vegetais a seus interesses. E aí pede para os estudantes, né, que em duplas eles discutam sobre essa afirmativa, pesquisem exemplos de transformação que o ser humano fez no ambiente para entender atender, aos seus interesses e que eles façam os registros. Então, olha que excelente oportunidade, né, para que nós possamos discutir com os nossos estudantes sobre os motivos que levam, e no caso, né, pensando aí no estudo de casos, os motivos que levaram o ser humano a realizar essas modificações no ambiente. Então, após esse momento de levantamento de hipóteses, nós podemos incentivar discussões sobre os impactos ocasionados ao longo do processo evolutivo, onde, na busca por maior conforto, progresso ou simplesmente vantagem econômica, o ser humano tem transformado o ambiente, conduzindo à adaptação de espécies animais e vegetais, né? É possível ampliar a discussão questionando sobre a transformação ambiental que leva, e nesse caso levou, né, os seres vivos a se adaptarem a essas modificações por meio de questionamentos que estão disponíveis no próprio caderno do professor, na página 106, né? Questionamentos como, por exemplo, o que são, né, intervenções humanas no ambiente natural? Ou por que os seres humanos fazem essas intervenções? Né? Elas trazem risco para a humanidade? O que leva você a pensar assim? E nós podemos ainda orientar, né, os estudantes a realizar uma investigação sobre as técnicas que os seres humanos têm utilizado ao longo da evolução para transformar o ambiente e, assim, atender às suas necessidades. E, por fim, né, a partir das informações obtidas, podemos solicitar que os estudantes façam um registro de 3 tipos de intervenções, né, de transformações que a espécie humana fez, né, e faz no ambiente, e que trouxe o risco à sobrevivência, né, pensando aí na história proposta, que levou, né, esse ser, né, essa espécie, que levou o planeta à extinção, enfim, né, os seres vivos do planeta. E caso você, professor, você, professora, tenha conseguido realizar a atividade prática que foi proposta em nossa formação passada,
nós podemos amarrar essas discussões às que foram sugeridas na pauta anterior, né? E nessa oportunidade, vamos ver como estão as germinações dos feijões, né? Bom, se vocês soubessem, né, meus colegas, esses feijões passearam comigo até a escola, né? Ele passou um fim de semana na casa dos meus pais, na verdade, foi pauta de discussão em casa, né? Confesso que até me surpreendi aí com todas as hipóteses que foram levantadas, né? O meu pai, ele é agricultor, e quando eu socializei a intencionalidade dos experimentos, nós ficamos todos discutindo as hipóteses, né? Até que os feijões aí começaram a germinar, né? Então, acredito que não seja possível ver claramente cada um dos recipientes, mas eu vou descrever aqui com vocês, né? E também é a primeira vez que a equipe está vendo. O pessoal até do estúdio ficaram todos ansiosos para ver aí os feijões, né? Então, o primeiro que eu trouxe aqui, né, acredito que não dê para ver muito bem, mas é o feijão que foi depositado sobre algodão com óleo, né? Não aconteceu nada, ele está como foi depositado na semana passada, né? Já o feijão que estava no algodão com o detergente, né? Ele germinou, mas a sua raiz secou, então ele já, tadinho, está aqui, né? Mortinho já. O feijão que foi depositado na água sanitária, né, sobre o algodão que estava aí com a água sanitária, ele começou a se desenvolver, ele se desenvolveu mais do que o feijão sobre o algodão com detergente, mas começou a secar pelo caule, né? E aí agora ele já está ainda tentando sobreviver aqui, mas acho que eu já posso até tirar, né? Fiquei com dó do tempo que eu cuidei dele, mas ele já está mortinho aqui, né? Então já é possível ver. E, por fim, né, o feijão do controle, esse aqui vocês vão conseguir ver. Olha que tamanho já, olha o quanto que ele cresceu, né? Então, esse aqui é o feijão controle, né, que não tinha nada, tinha só o algodão e ele foi tratado, todos eles com a mesma quantidade de água diária, né? Então, é possível, né, nós trazermos e falarmos sobre inúmeras possibilidades de abordagens interdisciplinares e ficar por horas, né, discutindo os desdobramentos a partir desse experimento, né? Mas, devido ao tempo, vamos apenas refletir sobre o quanto essa abordagem investigativa pode contribuir também com o estudo de caso proposto hoje, né? E como nós podemos levar os nossos estudantes a pensar nas implicações das ações, né? Não pensadas, né? Nessas ações que não são pensadas pelo homem no sentido assim socioambiental, né? E o quanto elas podem impactar a natureza e até levar à extinção da espécie, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse conjunto e agora vamos continuar então com o nosso próximo slide aí da biologia, né? Pensando aí um pouquinho sobre a proposta de atividade e as possibilidades de ampliá-las, né? Então, se vocês... Isso, compartilhar o slide. Então, pensamos que é importante levar os estudantes a identificar e refletir, né, sobre as transformações do ambiente pelo ser humano, discutir as necessidades adaptativas dos seres vivos ao ambiente modificado para a manutenção e sobrevivência da espécie. E aí, para promover um momento de revisão, né, já é reta final, a gente já está caminhando aí para a semana de estudos intensivos daqui a alguns dias, né, algumas semanas. Então, nós podemos incentivá-los também a pensar sobre as maneiras que os seres intergalácticos, né, pensando no estudo de caso, como eles poderão coletar as evidências para concluir como o ser humano ocasionou a sua própria destruição, né? Esperando aí que os estudantes tragam discussões relacionadas ao estudo dos fósseis, né, como forma de reconstruir a história da vida humana na Terra. Bom, espero, né, que todos vocês tenham gostado dessas contribuições e agora, né, eu passo a palavra para a Evelise, que vai trazer aí as contribuições das ciências. É com você, Eve. Ai, obrigada, João. Gente, quem tá encantado com esses feijõezinhos aí e super já quer fazer agora, já, né, nesse momento. Eu fiquei muito encantada. João, ele fez segredo, tá, de todos. Então, todos nós estamos presenciando esse momento juntos aí. E foi muito legal, né, gente? Então, depois de toda essa investigação sobre impactos ocasionados ao longo desse processo evolutivo e os motivos também
que levam ou levaram o ser humano aí no nosso estudo de caso a realizar todas essas modificações no ambiente com a biologia, nós vamos conhecer a contribuição de ciências para o 9º ano. Então, aqui, né, no nosso estudo de caso, como os ETs poderiam saber quais condições são necessárias para ter vida nesse nosso planeta Terra, tá? E para a gente começar, vamos de aulas 5 e 6. Zonas habitáveis e as condições para a vida humana na Terra. Não parece que essa duplinha de aulas foi feita mesmo para essa discussão? Até o nome, né, convidativo, encaixou perfeitamente. Mas vamos lembrar que, na astronomia, o termo zona habitável, ele é usado para definir região de um sistema estelar em que as condições permitem, pelo menos em teoria, a existência de vida, no caso aqui, no nosso planeta Terra. Mas, gente, quais condições, são essas? Será que ainda temos essas condições? E até quando teremos? Isso a gente pode colocar aqui nessa parte que eu trouxe para vocês das aulas 5 e 6. E também, vamos mudar de slide aí para a gente ver um pouquinho do que a gente pode fazer no foco na atividade. Então, o que eu propus aqui para a gente investigar se o planeta é habitável por qualquer forma de vida, pelo menos por aquela forma de vida que a gente conhece, né? Alguns pré-requisitos são muito básicos. Fontes de energia, para garantir o metabolismo, presença de uma atmosfera que possibilita aí uma mistura de gases e também o efeito estufa, responsável aqui pela manutenção da vida, né? Nosso planeta com essa temperatura quentinha, gostosinha, né? Que nós conhecemos e, acredito eu, protegemos também, né? Então, essas duas questões que eu coloquei aqui para vocês são questões que vão levar esse estudante a pensar sobre: será que a humanidade considerou a hipótese de habitar outros planetas e promoveu esforços nesse sentido? Só para a gente ter uma noção, né? Essa possibilidade de existirem outras formas de vida mais simples, né? Como bactérias, arqueias, bem, formas mais simples. Ela é uma possibilidade que já habita o nosso imaginário há muito tempo. E também, né, as pesquisas, desde muito tempo, e no final do século XX, essas pesquisas, elas são mais direcionadas aos exoplanetas, né? Ou seja, planetas localizados fora do nosso sistema solar. Às vezes, para o estudante, essa informação é chocante ou fascinante. Então, é muito legal, né, que a gente traga essa temática e reforce aqui no nosso estudo de caso quais são as condições necessárias para que a gente realmente tivesse essa vida como foi proposto, ou se esse estudante aqui sabe, né, pesquisou alguma coisa, sabe de alguma tecnologia que é aliada, telescópios, sondas, capturam imagens, dados, para que a gente consiga descobrir essas possibilidades de vida em outros planetas, tá? No próximo slide, eu vou deixar para vocês aí outras possibilidades, tá? Indico o simulador de mudanças climáticas, que pode ajudar, já vou dar um spoiler, nas contribuições de química, tá?
E também tem a última parte dessa dupla de aula, que nós vemos aqui na imagem do astronauta, que insere a temática de um modo mais lúdico, digamos assim, usando até mesmo filmes de ficção científica e como as condições para a vida são mostradas, né, nesses filmes. Será que os nossos estudantes podem começar a pensar sobre essas condições que são mostradas no filme e se essas condições são reais ou não, se a gente pode fazer uma transposição aí para os estudos que nós temos e os dados que a astronomia revela também, tá? Então, são muitas possibilidades. Eu, né, gostaria aí de deixar outras possibilidades, mas eu tenho certeza que você, com a sua realidade, vai conseguir adaptar e pensar em possibilidades até mais interessantes, né? E a gente espera essas possibilidades lá no nosso Padlet, tá? Vou passar para o Rodrigo agora, que vai nos abrilhantar com as contribuições de química. Com você aí, Rô. Beleza, obrigado, Evelise. Muito boa a sua contribuição e humildade sua falar, né? Agradeço a brilhantar, nem tanto. Mas percebam, professores e professoras, que a atividade que eu vou mostrar a vocês, né, já deixando aí de antemão, vai ao encontro do que nós já começamos a discutir em ciências com a Evelise. Então tem tudo a ver com a questão justamente, né, dos exoplanetas. O que a gente precisa identificar num outro planeta para que a gente perceba se ele pode ou não ter vida, né? Então isso é uma discussão muito interessante. E também conecta muito com o que o João já começou a falar, falando até inclusive da questão do que precisa existir para que, quais são os elementos, quais são as condições necessárias para que exista vida nesse planeta, né? Então, para dar continuidade a toda essa conexão, espero que a química consiga fazer isso, eu trago a vocês uma atividade, né, que é a atividade 1 das aulas 1 e 2 do caderno de Química, que vai falar justamente da composição da atmosfera. Então, no próximo slide, a gente tem uma estrutura que vai mostrar dessa atividade nas páginas 191 e 192. Então, qual que é a ideia, né? Ele coloca sobre as principais fontes de emissão dos gases, tanto dióxido de carbono quanto metano, que são responsáveis pela intensificação do efeito estufa, que é uma das prováveis situações aí que talvez lá em 3155 possa ter acontecido alguma coisa no nosso caso ficcional. Então, os primeiros questionamentos que este enunciado traz, eles são muito importantes, justamente para gerar um conflito cognitivo no nosso estudante, a fim de que ele faça, né? Ele se questione, os nossos estudantes possam se questionar e também refletir sobre o próprio conhecimento, sobre alguns dogmas que ele possui e também paradigmas sobre o tema que tange o aquecimento global. Então, algumas perguntas que que foca muito, que é, por exemplo, o efeito estufa é um fenômeno natural. Você saberia descrever esse fenômeno? Então, alguns gases, como CO2, CO e NO2, eles são considerados poluentes atmosféricos. Você saberia reconhecer quais desses gases podem intensificar o fenômeno do efeito estufa? Então, imaginar o que acontece quando a gente intensifica esse fenômeno, né? É algo que dá para começar a questionar, deixar o estudante se questionar sobre esse assunto. E, bom, pensando nisso, a seguir, o que nós temos? A gente tem que sair de uma base, né? Então, saindo dessa base, quando a gente pensa no aquecimento global, no efeito estufa, peraí, vamos então falar qual que é a nossa composição atual da atmosfera terrestre, como a gente consegue conectar isso, né? Então, a gente pode, primeiro, construir em conjunto, de repente trabalhar, fazer com que os estudantes de imediato levantem hipóteses de quanto que nós temos de oxigênio, quanto nós teremos de nitrogênio, quais serão os outros gases que possivelmente tenhamos na nossa atmosfera, e aí também perguntar quais são as condições ideais que possam existir, né, uma estrutura complexa vital na Terra.
Então, por exemplo, falar, olha, o oxigênio não está em maior quantidade na Terra, nós temos apenas 21%. Qual que é o gás que nós temos em maior quantidade? É o nitrogênio. E de repente trazer, ora, mas se a gente tem aí uma intensificação do efeito estufa, como é que existe essa intensificação se nós só temos 0,04%? Quer dizer, será que essa porcentagem ela é importante? Então é mostrar que sim, que nós estamos numa atmosfera estável, que é o ideal para a condição da vida na Terra, mas se nós tivermos muitas variações, o que acontece? Né? E mostrar também, né, para eles que temos outros componentes que muitas vezes eles nem imaginam, como por exemplo o neônio, o hélio, né, até o próprio gás hidrogênio. Ah, então, poxa, mas tem hélio, e por que minha voz não sai fina, igual quando alguém faz aquela brincadeira com o balão de hélio? Explicar também sobre a quantidade de a concentração dos componentes e assim por diante, tá? Então é um momento muito rico. E aí, logo em seguida, trazer uma comparação, que aí no próximo slide a gente tem justamente, em contrapartida, perceber as diferenças entre a composição atmosférica terrestre e a do planeta Vênus, tá? E aí, como mostra aí no próximo slide, não sei se já passou ou não, isso, que é justamente falar, olha, qual a quantidade de dióxido de carbono que tem na atmosfera de Vênus? Aí nós temos uma quantidade muito grande. Mas como é que é essa atmosfera de Vênus? Como é que é a vida ali, se existe alguma vida, né? Então é mostrar que não tem vida por conta, não foram detectadas formas de vida, principalmente formas complexas de vida, por conta da própria atmosfera, por conta da intensidade do efeito estufa, e aí você tem altíssimas temperaturas. Bom, aí a ideia é também mostrar que nós temos nitrogênio, nós temos monóxido de carbono, hélio, neônio, hidrogênio. Poxa, mas se nós temos aí uma quantidade semelhante de gases, o que acontece? Por que é quase impossível ter vida em Vênus? Aí é trabalhar justamente com a quantidade de dióxido de carbono. E aí vocês já sabem onde eu quero chegar, né? O que aconteceria se os níveis de gás carbônico causados pela ação do homem, né, ação antrópica, continuarem a aumentar no nosso planeta? E eu trago para vocês um gráfico que mostra, né, aí no slide seguinte, que vai mostrar justamente uma concentração de gás carbônico na atmosfera terrestre ao longo dos 800 mil anos, né? E vai ilustrar de uma maneira bem preocupante o aumento de gás carbônico nos últimos anos. A gente fala aí, como são 800 mil anos, a gente coloca no último século principalmente, esse pico final que vocês conseguem ver aí no slide. Esse pico final começou aproximadamente ali depois da Revolução Industrial, do aumento ali da quantidade de pessoas. E, bom, se a gente for pensar, né, voltando à discussão para o estudo de caso proposto, a gente pode convidar os nossos estudantes a criarem hipóteses de como estará a atmosfera, então, na Terra, no ano de 3155, com base nos estudos que nós já possuímos, né? Então, será que vai estar mais próximo do que a Terra hoje ou mais próximo do que é Vênus hoje? Será que estaremos no meio do caminho? Como nós poderemos estar observando justamente esse ponto do gráfico? E aí, claro, né? Além disso, outros pontos podem ser mencionados, como por exemplo, quais são as estratégias que os alienígenas podem descobrir sobre algumas evidências relacionadas ao nosso planeta, né? Será que a humanidade sobrevive? E se sobreviver, de qual forma seria? E aí, para isso, caso eles podem, por exemplo, num primeiro momento fazer diversas pesquisas, mas caso não tenha tempo e você observe na sua realidade que toda essa estrutura não dê um período para que eles possam ter uma pesquisa profunda, você pode trazer algumas ideias, né? De repente separá-los em grupos e fazer com que eles pesquisem, né, no próximo slide, uma ideia de como eles podem pensar nisso, que trata-se justamente da paleoclimatologia, como se fosse paleontologia, só que relacionada ao clima. E aí, bom, é um domínio interessante, que ele é justamente o estudo das variações climáticas ao longo da história da Terra. E aí, para isso, são estudados vestígios naturais que podem ajudar
a determinar o clima em épocas passadas. Então, temos algumas técnicas que podem ser utilizadas. Então, um deles é o estudo das geleiras, né, as geleiras vão se depositando em camadas, então você consegue ir descobrindo as camadas ao longo do tempo. O outro, o estudo de sedimentos e rochas, que também vão indo por camadas ao longo dos séculos, né, são diversas camadas que a gente consegue analisar e perceber o que existia antes naquele período. Então, a gente pode imaginar os alienígenas, desculpa, chegando até aqui e pensando justamente, nossa, então vamos estudar essa geleira, se houver alguma ainda, né? Vamos estudar as rochas, o que acontece, como a gente consegue fazer essa análise, fazer uma datação radiométrica, usando principalmente aí, nós temos o urânio 238, que é para as moléculas inorgânicas, né? Principalmente para a datação de matérias inorgânicas, e o carbono 14, que também é muito conhecido, que é, desculpa, para a datação de substâncias orgânicas, tá? Então são essas diversas estruturas aí, muito interessantes, e que dá para que os estudantes trabalhem, pensem, poxa, os ETs, eles poderiam chegar aqui e analisar justamente isso, para saber o que aconteceu com a Terra anos anteriores, para ponto de não existir mais vida nela, né? Bastante coisa, dá para estudar, dá para até falar mais tempo, mas eu quero passar agora para a nossa contribuição de física, e aí para tentar encaixar justamente isso, vou chamar a Andrea, e a Andrea vai falar um pouco mais sobre as evidências, tá certo, Andrea? Então passo para você, muito obrigado. Oi, Rô. Então, quem diria, hein, que um tema como esse, um estudo de caso desses, ia conseguir trazer tantas ideias para a gente trabalhar com os nossos estudantes, né? Vamos ver o de física, então? Então, vamos aos slides. A atividade de física que eu trouxe, ela está na aula 4, que é quando a gente vai trabalhar com a aplicação dos semicondutores. Nesse momento, os estudantes são convidados a conhecerem alguns materiais complementares. Como você pode sugerir isso? Se você sentir que na sua turma é possível, que você vai alcançar um certo índice positivo de estudantes que se preparem previamente para a aula, você pode indicar esse material para eles verem antes. Se você achar que ainda não está nesse nível, que isso vai ser um pouco mais difícil, você traz esse material pro momento da aula, pro momento de investigação. Então, tem vídeo, tem material escrito, e o estudante vai ter que reconhecer o quê? Que semicondutor é uma inovação tecnológica que vem para fazer com que as coisas fiquem mais leves, menores e mais fáceis, então, de disseminar isso, de conseguir ampliar o fornecimento desse tipo de equipamento. Para quê? Então, como que isso vai se ligar ao estudo de caso? Vamos ao próximo slide. Lá na atividade, é pedido que os estudantes reflitam sobre as seguintes questões. Os semicondutores são importantes para o desenvolvimento tecnológico? Explique. E as consequências da sua descoberta podem estar impactando o ambiente? Então, vamos lá. O que eu estou falando? Então, o estudo de caso são alienígenas que chegaram na Terra, a Terra já não tem mais condições de vida, e aí a gente foi explorando vários fatores. E o que ele pode fazer até antes de chegar no solo, né, terrestre? Existe já muito lixo espacial, muito material que, pela evolução tecnológica dos semicondutores, por estarem mais leves e menores, foram cada vez mais fáceis de serem enviados até para fora, né, desse solo terrestre. Estão em volta da Terra, fora os que são enviados para a Lua, para Marte e para outros locais. Por que a gente não explora mais a Lua? Porque a Lua já tem quase que 100% do que eles achavam que poderiam descobrir lá, eles já descobriram. Quantos robôs eu já tenho em Marte? Tudo isso são questões ali que o professor, mediando as reflexões dos estudantes, pode trazer para a discussão. E a questão então, tem lado positivo essa tecnologia? Tem. A gente consegue monitorar clima, conseguir aumentar a telecomunicação, a comunicação das pessoas, tem vários outros pontos positivos. Mas será que existe também impacto ao meio ambiente?
Existem já reportagens que você pode trabalhar com os estudantes sobre o volume de lixo eletrônico que está fora. E é algo que a gente ainda não tem uma informação muito certeira sobre a maneira com que isso vai se decompor na natureza, né? É algo que ainda está em fase de estudo. Principalmente, então, isso está impactando? Isso vai impactar? Talvez isso vá atrapalhar a vida? Não sei, mas talvez vá trazer outras consequências, talvez não diretamente à vida na Terra. Mas esses extraterrestres também podem utilizar esse conhecimento para entender o que aconteceu na Terra. Então, se eu tenho um material, eu tenho um equipamento que está ali com informações, será que se ele conseguisse ler essas informações, que muitas delas são, inclusive, para entender como está o clima terrestre, será que ele ia conseguir trabalhar? Será que ele ia conseguir descobrir o que aconteceu na Terra, além dessas informações? Então, essa é uma ideia para trabalhar dentro do estudo de caso. E aí, gostaram? Espero que sim, espero que consigam aplicar essa metodologia não só nessa temática, mas em outras temáticas também, entendendo esse processo e como que você pode alinhar tudo isso. Agora eu passo para a Eve para fazer essa parte da nossa formação, que é o segundo momento. Eve, é com você. Olha, eu sempre falo que eu fico encantada com as nossas formações e que essa é a melhor equipe, e eu não sou suspeita, eu sou, né, uma parte importante aí, eu posso opinar. Mas vamos para o nosso segundo momento rapidamente com o slide aí. Pode mudar, por favor. Então, as sugestões para o desdobramento. Todo mundo já falou aqui, eu vou repetir. E aí, o que vocês acharam desse estudo de caso apresentado? Será que você tem alguma outra possibilidade, né? Então, na próxima pauta, nós vamos conversar sobre como trabalhar essa metodologia dentro de ciências da natureza, tá? Como sugestão, eu deixo aí uma possibilidade de você criar o seu estudo de caso e, lógico, mandar lá para a nossa comunidade de ciências da natureza, tá? Só para a gente deixar o negócio um pouco mais legal, que tal você usar um filme como o caso do estudo? Vocês já conhecem aí o filme Wall-E, né? E será que a gente pode utilizar esse caso desse filme que se passa lá em 2700 e tem um cenário principal aí, o planeta Terra totalmente desabitado, cheio de lixo, né? Com muitas tecnologias que às vezes não dá mais para retirar os dados ou não, né? Ou a gente pode aproveitar o gancho e inserir outras discussões aí também, tá? Vamos voltar lá no slide dos lembretes. É lógico, né? Entra em contato com a gente, eu sempre falo, e a gente gosta bastante. No próximo slide estão aí todos os nossos contatos, os Padlets e o formulário também. Nós fazemos uma análise de todo esse material a cada formação e a gente gosta bastante, tá? As referências, deixo para vocês nos últimos 3 slides. E, por favor, passa aqui para mim, para a gente se despedir, né? Lógico, foi uma formação de muitas ideias e eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. E como eu sempre falo e vou repetir, você aí também do outro lado da tela faz parte de tudo isso. Vou passar para a Deia para ela continuar aí a se despedir. Até a próxima, tá? Boa noite, boa tarde ou bom dia de trabalho aí para vocês. Com você, Deia. Obrigada, Eve. Obrigada, Rô. Obrigada, João. Obrigada à equipe de TI. Obrigada aos intérpretes que estão aqui conosco. Eu sou muito feliz também, como a Eve, de estar sempre aqui nessas formações. Convido vocês a continuarem assistindo. Ainda temos mais semana que vem.
Se achou interessante a ideia do estudo de caso, a gente ainda vai ter mais formações desse tema, então continuem conosco. E deixem aí nos comentários do aplicativo, porque a gente tem olhado o que vocês têm achado da formação, se tem alguma sugestão para nós, que a gente pode comentar numa próxima pauta. Obrigada, passo a palavra para o João também poder fazer esse momento de agradecimento. Obrigado, Andréia. Então, né, professores, desejo a vocês aí uma excelente semana, né? Como o nosso tempo está no fim, só deixo um abraço e passo a palavra para o Rodrigo também se despedir. Com você, Rodrigo. Beleza, então começou comigo e terminará comigo, né? Muito obrigado a todos, espero que todos tenham gostado e até a próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau.